Graças a Deus. Uma vida estável e contínua. Módulo 2. Vontades e necessidades. Para viver em sociedade com a moralidade, os costumes e as leis vigentes. Deus amou muito o mundo, mandou o seu Filho unigênito Jesus, que, como ser humano, venceu por nós. A paixão de Cristo aconteceu para nos salvar dos pecados e nos dar a oportunidade de ter a vida eterna. Levar o sofrimento dessa vida com paixão e amor, gostando de praticar as minhas necessidades. As minhas vontades são de Deus. Tenho o necessário graças a Deus. Essa entrega mais rendição gera esperança. Com mais fé, trabalha um ciclo positivo. Catalisador. Como usar nossa energia. Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Fóton, luz, é o menor ponto existente. Quando eles se juntam, formam células. E quando essas células se juntam, formam um organismo, que é o corpo humano saudável. Quando alguém ingere álcool e drogas, que são células pesadas e agressivas, o corpo humano não consegue combater esse peso. Como resultado, o cérebro e o ego, o eu espiritual, ficam em desequilíbrio depois do uso. Destrói fisicamente e forma doença mental. Quanto mais acumula, fica pior, com uso frequente. Aí se torna automático. É quando a doença se fixa. Conclusão: fica com energia negativa, atrai coisas negativas. Na parte física, gera compulsão. O corpo pede mais. Na parte mental, obsessão. Só pensa naquilo. E a parte espiritual, o egocentrismo. Pensa que é Deus, o eu espiritual no centro. Para melhorar, buscar conexões espirituais de vivências boas. Só por hoje. Bíblico e espiritual, questão de fé, acreditar. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá vocês também, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. A luta é diária, não ao comodismo, não ao abandono da própria vida. Trabalhar para formar um ciclo positivo. Acreditar que Deus nos mostrará o caminho certo. Praticar o que aprendi de ferramentas boas e positivas. Só eu posso, sozinho não consigo. Desejo é uma realização antecipada. É a base para conseguir aquilo que quero. É a base para construir uma nova vida.
O consciente cria pensamentos bons e ruins. As ideias vêm de diversas maneiras, espirituais, por pessoas. Alimentar as melhores, deixar passar as ruins. Se positivo, esse pensamento gera um despertar espiritual, que é igual a libertação. Se negativo, uma prisão espiritual, que é um pesadelo real. O subconsciente é um depósito de reações e respostas derivado dos instintos e das experiências vividas. São as reservas, como se fossem gavetas dentro da nossa memória, que podem voltar ao consciente por diversas formas. Esse curso auxilia a manter as memórias que podem me fazer mal guardadas e fortalecer de maneira positiva os lados emocional, racional e sentimental. Não ao comodismo, maior inimigo de uma doença. Não ao ressentimento, maior trava de uma recuperação. Criar habilidade, vontade, agir. Uma situação gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação. Se for acontecer uma situação ruim e gerar um pensamento bom, vai gerar também um sentimento bom e uma ação boa. Se acontece uma ação boa, uma situação boa e um pensamento ruim, vai gerar um sentimento ruim e uma ação ruim. Naturalmente, dependendo do seu pensamento, seu desempenho pode ser satisfatório ou insatisfatório. Rede neural é formada quando situações, pensamentos, sentimentos e ações se juntam e se repetem. É como se acionássemos o piloto automático, que é o hábito. Método: leis espirituais práticas. Dia a dia. Não adore outros deuses. Adore somente o Senhor Deus. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não usem o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Depois de trabalhar, descansar, necessário para viver bem. Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, para tudo correr bem. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Não cobice a mulher de outro homem, não cobice nada que seja de outro homem. A sua casa, as suas terras, os seus escravos, os seus animais ou qualquer outra coisa que seja dele. Um resumo importante. O isolamento é o núcleo da minha doença. Cura pela fala. Ir sem falta a reuniões e ou grupos de ajuda para compartilhar os meus sentimentos. Ajuda a tirar tensões e estresses que podem causar um problema maior. Ir sem falta à igreja para louvar a Deus. Cura pela fé. Pensamento consciente positivo. Novo ou a partir de lembranças do subconsciente, passado vivido. Criar uma linha de ajuda com o máximo de pessoas possíveis. Lembrar do meu sofrimento, lembrar as soluções. Não beber bebida alcoólica vai me transformar em alguém que eu não quero ser. Ler e escrever sobre mim, sobre a minha vida, para a autoaceitação. Me amar para amar o próximo. Seriedade,
com minha vida, para que eu possa conquistar mais sonhos e objetivos. O despertar espiritual. Primeiro, amar a si próprio. É algo interno, começa pequeno no pensamento. Quanto mais penso em algo bom para mim, formo o desejo que flui naturalmente. O verdadeiro eu é essa vontade de Deus para mim. Deus, como meu Pai Celeste, que me deu o direito à vida, quer o melhor para mim. O segundo, desejo manter uma vida estável e contínua de bem-estar, para alcançar os meus objetivos, conquistas e realizações, com ferramentas e aprendizados durante a vida adquiridos. Continuar aprendendo. Desejo mostrar a outras pessoas os meus conhecimentos e aprendizados. Esse é o despertar espiritual. Como se forma?